E começa a sua palavra, já começa dizendo, caia por terra todo pensamento ateísta. Já começa por aí. O segundo pensamento que cai é o pensamento politeísta. Não há muitos deuses, não há vários deuses, não há deuses maiores e menores. A Bíblia começa dizendo, Elohim, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, só há um Deus. Que nós possuímos 100 trilhões de células. E nossos ossos, todos eles são ajustados por juntas e medulas e são 206 ossos. E quando é um bebê, são 300 ossos. O reino de Deus não se baseia no meu merecimento, na minha capacidade, no mérito que eu tenho de receber a salvação. É Deus que inicia o processo. Adão e Eva deveriam sair correndo, dobrar os joelhos, dizendo, olha, nós falhamos, nós erramos, nós desobedecemos, mas não, eles se escondem, se ocultam de Deus, e Deus vai lá na viração do dia e pergunta, Adão e Eva, aonde vocês estão? E Ele lança uma promessa de redenção e de restauração para toda a humanidade. Esse caminho de Caim, ele representa exatamente o homem que resolve virar as costas para Deus e andar totalmente contra a vontade de Deus e não querer mais saber de Deus na sua vida, mesmo Deus sendo bom com ele. Você pode ser minoria, mas você com Deus, a gente diz, com Deus é maioria em qualquer lugar, não para subjugar o outro, mas o medo não é eu vou ser contaminado pelo mundo. A certeza é, eu vou vencer o mundo e quem chegar perto de mim vai ser abençoado e poderá ser salvo. As pessoas podem frequentar templos e lotar templos. Se elas não seguirem o direcionamento que Deus deu mediante a sua palavra, pode ter certeza, elas irão naufragar. Mas aqueles que permanecerem firmes na direção que Deus apontou para nós, esses serão salvos para a glória de Deus. Nós vamos olhar como Deus trata, de vez em quando o nosso coração se sente arrogante, autossuficiente, como se não precisasse de Deus, ou como se quisesse ser igual a Deus, ou como o humanismo prega que nós somos os próprios deuses da humanidade. Nós vamos perceber aqui como Deus trata, e isso, gente, acontece por toda a história. Alguém pode olhar e dizer, é um absurdo o que aconteceu na época da Torre de Babel, mas acontece até os dias de hoje. Nós continuamos sendo da mesma forma. Nós nos achamos deuses, nós achamos que podemos viver independente de Deus, e nós vamos descobrir que o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus que também espalha e quebra alguns projetos quando nós nos encontramos nessa situação. Estamos hoje aqui estudando sobre a fé do pai da fé, a fé do Abraão. Ela é tua, nessa geração, na proporção que você tem, nesse lugar onde você está. Ei, mamãe, na sua casa a fé é sua. Ei, papai, na sua casa a fé é sua. Ei, senhor empregador, na sua empresa, viva a fé de Abraão. Seguimos nossa jornada de estudo e cópia manuscrita da Bíblia. No culto da família com escola dominical, essas foram as lições da nova revista Gênesis que já estudamos nesse trimestre. No próximo domingo, estudaremos os capítulos 15, 16 e 17 de Gênesis, a bênção de Deus sobre Abraão. E você não pode ficar de fora. Até esse ponto da história, Abraão era amigo de todo mundo. Até esse ponto da história, aonde ele chegava, ele era benquisto, porque ele era um homem que abençoava as pessoas, chegava com a sua herança, se comunicava, não fazia inimigo de ninguém. Só que quando Abraão foi lá, pegou o seu exército, desafiou os 4 reis do norte, a ficha caiu na cabeça de Abraão. Eu fiz inimigos daqui para frente. Esses homens não vão deixar barato. Eles vão, quando a fama souber que eu, sem um exército treinado, com 318 homens, venci 4 exércitos, e ele fez isso, não porque ele merecia, porque ele era bonito, porque torcia pelo Remo, pelo Paysandu. Ele fez isso porque a mão poderosa de Deus estava sobre a vida de Abraão, guardando e protegendo ele nos seus caminhos. Assembleia de Deus, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.